5. A inauguração com a foto do chefe. Trilha. Conhecimentos gerais, princípios da administração pública aplicados à ética. Tópicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público. Contexto técnico: lançamento de um painel público de acompanhamento de políticas e despesas estaduais. Duração estimada: 4 minutos e 55 segundos. Capítulo 1. O painel tinha dono? A seção de análise de dados preparava o lançamento de um painel público com indicadores de despesas e resultados de políticas estaduais. Lia havia integrado as bases, conferido os cálculos e criado filtros por município e área de atuação. Na véspera da inauguração, chegou a arte da página inicial. No centro aparecia uma fotografia enorme da autoridade que havia solicitado o projeto. Abaixo estava escrito: o painel da gestão que transformou o Ceará. Lia Estrenhou. O painel pertence à Alesse e serve à população, porque a fotografia do chefe ocupa mais espaço do que os próprios dados. Rafael observou outro problema. Um botão chamado Conheça Nossas Conquistas mostrava apenas indicadores positivos. Municípios com resultados desfavoráveis haviam sido retirados da visualização inicial. Disseram que uma inauguração deve transmitir sucesso, explicou Lia. Os dados ruins continuariam na base, mas ficariam escondidos do público. Dona Célia entrou na sala e pediu que a equipe suspendesse a publicação. Estamos diante de duas distorções. A primeira é usar um recurso público para promover uma pessoa. A segunda é selecionar dados para construir uma aparência mais favorável à gestão. Rafael lembrou o trecho cobrado nas questões. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dona Célia explicou. A publicidade oficial não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Identificação funcional necessária é uma coisa, transformar a entrega institucional em propaganda pessoal é outra. Lia resumiu. O painel não tem dono particular. O trabalho do agente é imputado ao órgão e deve servir ao interesse público. Narração didática. Na prova, fotografia, nome, slogan, símbolo pessoal ou cores usadas para exaltar o gestor apontam para a violação da impessoalidade. Capítulo 2. Os 5 filtros do LIMP. Dona Célia escreveu no quadro. Legalidade. I. Impessoalidade. M. Moralidade. P. Publicidade. E. Eficiência. Antes de inaugurar qualquer produto público, faça um painel passar por estes 5 filtros. Legalidade. Rafael perguntou. Existe autorização para usar e publicar esses dados? Foram respeitadas as regras aplicáveis? No setor privado, a pessoa pode fazer o que a lei não proíbe, explicou Dona Célia. A administração só pode fazer o que a lei e o direito autorizam ou determinam. O silêncio da lei não significa liberdade automática para o agente público. Impessoalidade. Lia retirou a fotografia, o nome e o slogan pessoal. Manteve apenas a identidade institucional da Alesse e aplicou os mesmos critérios de exibição a todos os municípios. Impessoalidade significa finalidade pública, isonomia e ausência de promoção pessoal, disse Rafael. Moralidade. Lia recolocou os indicadores desfavoráveis. Mesmo que ninguém tivesse proibido expressamente o botão Conquistas, esconder resultados para induzir o cidadão a uma conclusão favorável seria desonesto. Dona Célia confirmou. Moralidade é jurídica e objetiva. Exige honestidade, lealdade e boa-fé. Um ato pode parecer legal na forma e ainda ser inválido por finalidade imoral. Publicidade. A equipe informou fonte, período, data da atualização, fórmula dos indicadores e limitações da análise. Publicidade é transparência e possibilidade de controle, explicou Rafael. Não é promoção pessoal. A regra é divulgar. O sigilo é exceção e precisa de fundamento jurídico. Eficiência. Por fim, Lia testou o tempo de carregamento, simplificou os filtros e corrigiu um gráfico que dificultava a comparação. Eficiência não é apenas fazer rápido ou gastar menos, disse ela. O serviço precisa produzir resultado com qualidade. Rafael completou. Na linguagem da apostila, a eficiência busca presteza, perfeição e produtividade. Um painel veloz, mas incompreensível ou incorreto, não é eficiente. Pegadinha.
Nenhum princípio elimina os demais. A eficiência não autoriza descumprir a legalidade e a publicidade não corrige um conteúdo imoral ou enganoso. Capítulo 3. O cidadão ficou no centro. No dia seguinte, Dona Célia comparou as duas versões. Na versão antiga, fotografia e slogan da autoridade. Seleção apenas de resultados positivos. Metodologia escondida. Excesso de elementos visuais. Filtros lentos e confusos. Na versão corrigida. Identidade exclusivamente institucional. Critérios uniformes para todos os municípios. Resultados favoráveis e desfavoráveis. Fonte, fórmula, período e limitações. Filtros rápidos, gráficos adequados e opção de baixar os dados. Dona Célia perguntou: qual era o interesse da primeira versão? Leah respondeu: preservar a boa imagem da chefia e da própria administração. Esse é o interesse da máquina ou de seus dirigentes. Pode ser chamado de interesse público secundário. Ele só é legítimo quando não contraria a lei nem o verdadeiro interesse da coletividade. Rafael apontou para a nova versão. O interesse público primário é o bem comum, permitir que o cidadão conheça a realidade, fiscalize as políticas e forme sua própria conclusão. Durante a inauguração, a autoridade apareceu apenas para explicar a finalidade institucional do projeto. Sua fotografia não foi usada como marca do painel. Uma cidadã acessou os dados e comentou: agora eu consigo enxergar tantos avanços quanto os problemas do meu município. Leah sorriu. O painel deixou de contar a história da chefia e passou a mostrar a realidade para a sociedade. Narração didática. A supremacia do interesse público não concede poder ilimitado ao Estado. Ela protege o interesse primário da coletividade e deve conviver com a lei, a Constituição e os direitos fundamentais. Núcleo para memorizar. LIMP não é uma lista de princípios isolados. É um conjunto de filtros simultâneos. O ato público deve ser autorizado, imparcial, honesto, transparente e capaz de produzir resultado de qualidade. Mapa de escolha para a prova. A administração age sem autorização jurídica, violação da legalidade. Particular faz algo não proibido, autonomia da vontade. Foto, nome ou slogan para exaltar a autoridade, violação da impessoalidade. Critérios objetivos e tratamento isonômico, impessoalidade. Ato formalmente permitido, mas desonesto, violação da moralidade. Honestidade, lealdade, probidade e boa-fé, moralidade. Divulgação, transparência e possibilidade de controle, publicidade. Sigilo fundamentado em hipótese jurídica, exceção à publicidade. Qualidade, produtividade, presteza e bom resultado, eficiência. Necessidades reais da coletividade e bem comum, interesse público primário. Interesse patrimonial ou administrativo do Estado, interesse público secundário. Pegadinas da banca. Primeiro, impessoalidade não proíbe toda identificação. Veda promoção pessoal. A identificação funcional necessária continua possível. Segundo, publicidade não é propaganda. Divulgação institucional deve ter finalidade educativa, informativa ou de orientação social. Terceiro, legalidade e moralidade são autônomas. Cumprir formalmente uma regra não torna honesta uma finalidade desviada. Quarto, eficiência não é apenas economia. Exige qualidade e resultados úteis para o cidadão. Quinto, publicidade não é absoluta. O sigilo é possível quando juridicamente fundamentado. Sexto, interesse secundário não possui supremacia automática. A conveniência da máquina não pode violar o interesse primário, os direitos ou a lei. Ponte para discursiva de análise de dados. Situação possível. A Alesse pretende lançar um painel público, mas a página contém fotografia e slogan de uma autoridade, apresenta somente indicadores positivos, não informa metodologia e possui filtros lentos. Estrutura de resposta em até 20 linhas. Primeiro, diagnóstico. Identificar promoção pessoal, seleção tendenciosa, falta de transparência metodológica e baixa usabilidade. Segundo, legalidade. Verificar autorização, finalidade e regras aplicáveis à publicação dos dados. Terceiro, impessoalidade. Remover elementos de exaltação pessoal e empregar identidade institucional e critérios uniformes. Quarto, moralidade. Apresentar resultados completos, sem ocultação destinada a induzir interpretação favorável. Quinto, publicidade. Divulgar fonte,
fórmula, período, atualização, limitações e possibilidades de acesso. Sexto, eficiência, otimizar carregamento, escolher gráficos adequados e simplificar a navegação. Sétimo, conclusão. Um painel público deve servir ao controle social e ao interesse primário da coletividade, não à imagem pessoal do gestor. Cena 6. O crachá novo e os 36 meses de avaliação. Trilha. Legislação, Lei Estadual número 17.091, de 2019. Tópicos: ingresso, técnico legislativo, analista legislativo, referência inicial, estágio probatório, ADIPRE e aproveitamento mínimo. Contexto técnico: primeira análise exploratória de LIA numa base de dados legislativos. Objetivo: diferenciar as formas de ingresso nos cargos e transformar os 5 fatores do estágio probatório em comportamentos profissionais fáceis de memorizar. Duração estimada: 4 minutos e 50 segundos. Capítulo 1. 2 portas de entrada. Na manhã seguinte ao lançamento do painel público, Lia foi chamada ao setor de gestão de pessoas. Ela receberia seu novo crachá funcional de analista legislativa, análise de dados. Ao lado dela estava Caio, um novo técnico legislativo. Caio observou os documentos. Nós dois ingressamos na Alesse por concurso. Então o procedimento foi exatamente igual? Rafael, que acompanhei a Integracao, respondeu. Não. A Lei Estadual número 17.091, de 2019 organiza o grupo ocupacional em 2 grandes cargos, técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, de nível superior. Os 2 ingressam na referência inicial, mas as etapas do concurso são diferentes. Ele desenhou 2 portas. Técnico legislativo, provas em etapa única. Analista legislativo, provas e títulos em 2 etapas. Lia completou. Para analista, a primeira etapa, composta pelas provas, é eliminatória e classificatória. A segunda, de títulos, é somente classificatória. Kyle perguntou. Então, o candidato analista pode ser eliminado porque não possui títulos? Não por esse motivo, explicou Rafael. A etapa de títulos apenas altera a classificação. Ela não elimina o candidato. Quem pode eliminar são as provas da primeira etapa. E a experiência profissional pode dispensar a prova de títulos? Também não. A banca gosta de inventar essa dispensa, mas ela não está prevista no rito estudado. Dona Célia entregou os crachás. Guardem a primeira regra. Os 2 cargos entram na referência inicial, mas não atravessam as mesmas etapas. Narração didática. Se a alternativa disser que técnico exige provas e títulos ou que os títulos eliminam o candidato analista, desconfie imediatamente. Capítulo 2. O relógio começou a contar. No verso do crachá de Lia havia um cartão de integração com uma linha do tempo. Mês 1 leva mês 12, leva mês 24, leva mês 36. Lia perguntou. Depois do concurso, minha avaliação terminou? Dona Célia respondeu. O concurso verificou se você poderia ingressar. Agora o estágio probatório avaliará sua aptidão e capacidade para o exercício do cargo durante 36 meses, ou seja, 3 anos. Caio olhou o relógio desenhado. São 30 meses? Não, são 36 meses. Esse é um número que a banca pode trocar, alertou Rafael. E basta completar o tempo? Não. Existe uma avaliação por fatores e o servidor precisa alcançar aproveitamento mínimo de 70%. Rafael escreveu uma palavra grande no quadro. ADIPRE. Esta palavra reúne os 5 fatores do estágio probatório. A. Assiduidade D. Disciplina PIRA. Iniciativa P. Produtividade RE. Responsabilidade LIA repetiu. ADIPRE. Assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Dona Célia reforçou. Não troquem responsabilidade por eficiência, urbanidade ou criatividade. Essas qualidades podem ser valiosas, mas um mnemônico legal estudado é ADIPRE. Narração didática. O percentual de 70% refere-se ao aproveitamento mínimo exigido. A banca costuma manter um fator correto e trocar somente o percentual por 60%, 75% ou 80%. Capítulo 3. A DIPRE entrou no projeto. Rafael apresentou a primeira tarefa formal de Lia. Recebemos uma base com registros de tramitação de proposições. Faça uma análise exploratória para identificar valores ausentes, datas inconsistentes e casos muito fora do padrão. Lia começou examinando a estrutura, os tipos das variáveis e os valores nulos.
Durante o trabalho, cada fator do ADIPRE apareceu numa situação concreta. Assiduidade. Lia compareceu regularmente e respeitou os horários necessários para acompanhar as reuniões do projeto. Disciplina. Seguiu as normas de acesso, preservou os dados originais e utilizou somente os ambientes autorizados. Iniciativa. Antes que Rafael pedisse, identificou um grupo de proposições sem data de movimentação e procurou a origem da falha. Produtividade. Organizou a análise, produziu gráficos úteis e entregou resultados compreensíveis, sem confundir quantidade de arquivos com trabalho efetivo. Responsabilidade. Documentou as transformações, protegeu a base, cumpriu o prazo e deixou o processo reproduzível para outra pessoa conferir. Ao final, Lia apresentou os achados. Encontrei dados ausentes, datas impossíveis e alguns tempos de tramitação muito superiores ao padrão. Os casos extremos não serão apagados automaticamente. Primeiro precisam ser investigados. Rafael aprovou a postura. Uma única entrega não encerra os 36 meses, mas mostra como os fatores aparecem no cotidiano. O estágio probatório não avalia apenas conhecimento técnico, avalia a forma como o servidor exerce o cargo. Kyle brincou. Então, a DIPRE não é um programa de computador? Lia respondeu. É o painel mental do estágio probatório. Se eu lembrar das 5 letras, lembro do que será observado. Dona Celia encerrou. Competência técnica abriu a porta do concurso. Durante os 36 meses, a conduta funcional ajudará a confirmar a aptidão para permanecer na carreira. Narração didática. Não confunda o estágio probatório com progressão ou promoção. O primeiro avalia a aptidão inicial para o cargo. Os outros tratam do desenvolvimento posterior na carreira e serão vistos na próxima cena. Núcleo para memorizar. Técnico. Provas em etapa única. Analista. Provas eliminatórias e classificatórias mais títulos apenas classificatórios. Depois do ingresso na referência inicial, vem 36 meses de estágio probatório, com a DIPRE e mínimo de 70%. Mapa de escolha para a prova. Técnico legislativo, nível médio e concurso de provas em etapa única. Analista legislativo, nível superior e concurso de provas e títulos. Provas para analista, primeira etapa, eliminatória e classificatória. Títulos para analista, segunda etapa, somente classificatória. Posição de ingresso, referência inicial. Duração do estágio probatório, 36 meses ou 3 anos. Fatores avaliados: assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Aproveitamento mínimo, 70%. Mudança de referência ou classe, desenvolvimento na carreira, não é estágio probatório. Pegadinas da banca. Técnico não faz concurso de provas e títulos. No material, seu ingresso ocorre por provas em etapa única. Título não elimina na lista. A etapa de títulos é apenas classificatória. Ambos entram na referência inicial. Possuir títulos ou experiência não autoriza ingresso numa referência mais alta. O prazo é de 36 meses, não são 24 nem 30 meses. A DIPRE possui 5 fatores. Não acrescente eficiência, urbanidade ou criatividade ao mnemônico. O mínimo é 70%. A banca pode apresentar um fator correto acompanhado de percentual errado. Ponte para discursiva de análise de dados. Situação possível. Uma nova analista legislativa recebe uma base de tramitação com valores ausentes, datas inconsistentes e possíveis outliers. A chefia solicita um plano de execução que também permita acompanhar sua atuação durante o estágio probatório. Estrutura de resposta em até 20 linhas. Diagnóstico técnico. Examinar estrutura, tipos, valores nulos, datas e observações extremas. Preservação. Manter a base original e registrar todas as transformações. Investigação. Não remover outliers automaticamente. Verificar se representa um erro ou evento legítimo. Entrega. Produzir estatísticas, gráficos e relatório reproduzível com limitações claras. ADIPRE. Relacionar comparecimento à assiduidade, observância das normas à disciplina. Antecipação de problemas à iniciativa, entregas úteis à produtividade e prazos, elo e documentação responsabilidade. Conclusão. Combinar rigor técnico com conduta funcional durante os 36 meses, buscando aproveitamento mínimo de 70%. Cena 7. A escada da carreira. Trilha. Legislação, Lei Estadual número 17.091, de 2019.
Tópicos, classes, referências, progressão, promoção, interstício, capacitação, avaliação e impedimentos. Contexto técnico, construção de um painel de elegibilidade para evolução funcional. Objetivo, diferenciar o avanço horizontal do vertical e organizar os requisitos e prazos mais cobrados pela banca. Duração estimada, 4 minutos e 50 segundos. Capítulo 1. Degrau ou novo lance. Dona Célia entregou a Lia uma base do setor de pessoal. Precisamos de um painel que ajude a conferir quem poderá ser analisado para evolução funcional. Há referências, classes, avaliações, cursos e ocorrências disciplinares. Na tela, os registros pareciam uma grande escada. Rafael explicou. A classe é como um lance da escada. A referência é cada degrau existente dentro desse lance. Lia arrastou o cadastro de um servidor da primeira para a segunda referência, mantendo-o na mesma classe. Isso é progressão funcional, disse Rafael. O servidor muda de referência dentro da mesma classe. O movimento é horizontal. Depois, Lia colocou outro cadastro na classe imediatamente seguinte. E isso é promoção funcional, mudança de classe, portanto movimento vertical. Ela anotou no painel. Progressão leva muda referência, leva permanece na classe. Promoção leva muda de classe. Dona Célia alertou. A banca adora inverter as duas definições. Se a alternativa mencionar mesma classe, pense em progressão. Se mencionar classe seguinte, pense em promoção. A promoção acontece somente por antiguidade? Perguntou Lia. Não, respondeu Rafael. O material prevê promoção por mérito e titulação, respeitados os requisitos e as vagas. Tempo isolado não produz subida automática. Narração didática. Referência é o degrau, classe é o lance. Progressão anda entre degraus do mesmo lance. Promoção leva ao lance seguinte. Capítulo 2. As chaves da evolução. Lia criou 5 indicadores para o ciclo comum de evolução funcional. Efetivo exercício. O servidor precisa estar em atividade. Interstício. Cumprir 365 dias de efetivo exercício. Capacitação. Comprovar pelo menos 80 horas aula no período. Desempenho. Alcançar aproveitamento mínimo de 70%. Disciplina. Não ter sofrido pena disciplinar nos últimos 5 anos. Um registro apareceu com 420 dias de exercício, 92 horas de cursos e avaliação de 78%, mas continha penalidade disciplinar aplicada 2 anos antes. Lia perguntou. Ele cumpriu o tempo, os cursos e a nota. Posso classificá-lo como apto? Não, respondeu Rafael. Os requisitos são cumulativos. Uma penalidade dentro dos últimos 5 anos impede a evolução. Dona Célia apontou outra linha. Cuidado também com a promoção por mérito e titulação. A apostila destaca requisitos próprios, pelo menos 2 anos de experiência na classe atual, titulação compatível com as atividades e ausência de faltas injustificadas nos últimos 12 meses. Lia resumiu. Então não devo misturar os relógios. O ciclo comum cobra 365 dias. A promoção por mérito e titulação também observa as condições específicas da classe e do título. Exatamente, confirmou Rafael. E não basta possuir qualquer diploma. A compatibilidade do curso com as atividades exercidas deve ser atestada pela chefia e pelo gestor. No painel, Lia não escreveu promovido. Criou o aviso. Requisitos aparentemente preenchidos, sujeito à análise administrativa. Um algoritmo pode verificar regras objetivas, explicou ela, mas não deve substituir a conferência dos documentos, da compatibilidade do título nem a decisão administrativa. Capítulo 3. O calendário não começa na posse. Lia programou o painel para contar 365 dias individualmente a partir da data de posse de cada servidor. Rafael percebeu o erro. Essa é outra pegadinha. Para a evolução funcional, o período de apuração é fixo para o quadro. 1º de julho a 30 de junho. E o efeito financeiro começa no dia seguinte, 1º de julho? Perguntou Lia. Não. Os efeitos financeiros começam em 1º de agosto, respondeu Dona Célia. Lia corrigiu a regra de negócio e documentou no catálogo de dados. Período de apuração, 1º de julho a 30 de junho. Interstício comum, 365 dias de efetivo exercício. Início dos efeitos financeiros, 1º de agosto. Resultado do painel, apoio à análise, não concessão automática.
O painel passou a mostrar 3 estados: pendência de requisito, depois elegível para análise e, por fim, decisão administrativa. Rafael conclui. Agora os dados contam a história correta. O painel monitora indicadores e aplica regras de negócio transparentes, mas a decisão continua vinculada à lei, aos documentos e à autoridade competente. Lia olhou para a escada desenhada. Progressão é um degrau no mesmo lance. Promoção é a passagem para outro lance. Para subir, não basta esperar. É preciso cumprir todas as chaves e respeitar o calendário. Núcleo para memorizar. Progressão, referência seguinte na mesma classe. Promoção, mudança de classe. No ciclo comum, memorize 365 dias, 80 horas aula, avaliação mínima de 70%, efetivo exercício e ausência de pena disciplinar nos últimos 5 anos. Apuração de 1º de julho a 30 de junho, efeitos financeiros em 1º de agosto. Mapa de escolha para a prova. Mudança de referência na mesma classe, progressão funcional. Mudança para outra classe, promoção funcional. Interstício comum, 365 dias de efetivo exercício. Capacitação no período, mínimo de 80 horas aula. Avaliação de desempenho, aproveitamento mínimo de 70%. Pena disciplinar, não pode ter ocorrido nos últimos 5 anos. Falta injustificada para promoção, ausência nos últimos 12 meses. Promoção por mérito e titulação, 2 anos na classe, título compatível e demais requisitos. Período de apuração, 1º de julho a 30 de junho. Efeitos financeiros, 1º de agosto. Pegadinhas da banca. Não inverta os movimentos. Progressão é horizontal, promoção é vertical. Tempo não gera evolução automática. Os requisitos são cumulativos. Não troque 365 dias por 24 meses. Os 365 dias pertencem ao ciclo comum de evolução. Não troque 80 horas por 80%. Capacitação é medida em horas-aula. Desempenho é medido pelo mínimo de 70%. Não reduza a barreira disciplinar para 2 anos. A regra estudada exige 5 anos sem pena disciplinar. Não antecipe o efeito financeiro. A apuração termina em 30 de junho, mas o efeito começa em 1º de agosto. Ponte para discursiva de análise de dados. Situação possível. A Alesse solicita um painel para apoiar a análise da evolução funcional, reunindo exercício, capacitações, avaliações e ocorrências disciplinares. Estrutura de resposta em até 20 linhas. Integrar as fontes preservando identificadores e histórico. Criar um dicionário com classe, referência, horas-aula, avaliação, interstício e ocorrências. Implementar regras de negócio parametrizadas sem apagar os registros originais. Validar datas, duplicidades e períodos de efetivo exercício. Exibir requisitos cumpridos e pendências com justificativa rastreável. Classificar o resultado apenas como elegibilidade para análise. Submeter documentos, compatibilidade da titulação e concessão à autoridade competente. Cena 8. O mestrado de Lia e o painel de capacitação. Duração estimada, 4 minutos e 30 segundos. Foco. PCCR da Alesse, pós-graduação, permanência, GDEX e jornada. Capítulo 1. Um curso útil, mas não automático. Lia chegou à sala de Rafael com a página de um mestrado aberta no notebook. O curso é sobre governança de dados. Posso criar um catálogo que registra a origem, o responsável e as regras de acesso de cada base da Alesse. Existe algum incentivo para isso? Rafael gostou da proposta, mas não prometeu aprovação. O interesse do curso para o serviço precisa ser demonstrado. Depois, a administração escolhe a forma prevista no PCCR, financiamento integral ou indenização de parte do que você pagar. No sistema de capacitação, Lia abriu uma simulação. O valor de referência era o menor vencimento base do cargo de analista legislativo. O painel aplicava os percentuais. Especialização, 20%. Mestrado, 40%. Doutorado ou pós-doutorado, 60%. Então, mestrado vale 40%, concluiu Lia. Isso mesmo. Mas cuidado com a pegadinha. O percentual não é calculado sobre o seu salário individual. A referência legal é o menor vencimento base do cargo. Capítulo 2. A contrapartida depois do diploma. Dona Célia entrou na reunião trazendo a minuta do termo de capacitação. O investimento público precisa voltar para a instituição.
Concluído o curso, você deverá permanecer em exercício por período igual ao do afastamento. Se sair antes, a regra é ressarcir o investimento. Lia acrescentou ao painel 3 alertas. Primeiro, frequência mínima de 75%. Segundo, aprovação acadêmica. Terceiro, permanência posterior igual ao período de afastamento. Se a frequência ficar abaixo do mínimo ou houver reprovação por nota, também pode haver ressarcimento, explicou Rafael. A lei ainda prevê situações específicas que precisam ser examinadas, como a exoneração de cargo em comissão. O sistema não deve inventar exceções. Ele apenas sinaliza o caso para decisão administrativa. Lia percebeu a relação com análise de dados. A máquina podia conferir frequência, período e valores, mas não substituir a autoridade competente. Capítulo 3. O erro escondido na folha. Antes de encerrar, Dona Célia mostrou outra inconsistência detectada pelo painel. Um servidor efetivo assumiu o cargo em comissão e recebeu a gratificação de desempenho de exercício, a GDEX, como se ela correspondesse a 100% do cargo. Lia Counsel to Arigra. A GDEX é de 80% do valor do cargo em comissão. E os cargos de símbolo ALS1 a ALS3 ficam excluídos dessa regra. O painel ainda indicava jornada padrão de 40 horas. Lia corrigiu. Para os servidores efetivos abrangidos pelo plano, a jornada normal é de 30 horas semanais. Rafael encerrou com uma pergunta de prova. Mestrado, GDEX e jornada. Quais números você não pode confundir? Lia respondeu sem olhar. 40%, 80 por 130 horas. Memória de prova. Mestrado igual a 40% do menor vencimento base de analista. GDEX igual a 80% do cargo em comissão, exceto a ALS1 a ALS3. Jornada normal igual a 30 horas semanais. Pegadinha. Capacitação não é vantagem automática nem autorização para o sistema decidir sozinho. Há interesse da administração, requisitos, controle e eventual ressarcimento. Fim da cena 8. Muito obrigado por chegar até o final. Inscreva-se, curta e compartilhe.